Analisaremos agora o item 8 da prova de Biologia do Enem de 2009. Temos aqui o texto base, a referência bibliográfica e o enunciado. E em seguida, nos próximos slides, encontramos as alternativas. Essas três partes estão conectadas: o texto base, o enunciado e as alternativas. Para ser um bom item, essas três partes precisam estar cada uma complementando a outra. Vamos começar pela leitura do texto base. As mudanças climáticas e da vegetação ocorridas nos trópicos da América do Sul têm sido bem documentadas por diversos autores, existindo um grande acúmulo de evidências geológicas ou paleoclimatológicas que evidenciam essas mudanças ocorridas durante o Quaternário nessa região. Essas mudanças resultaram em restrições restrições da distribuição das florestas pluviais, com expansões concomitantes de hábitats não florestais durante períodos áridos ou glaciais, seguido da expansão das florestas pluviais e restrições das áreas não pluviais durante o período úmido ou interglacial ou interglaciais. Vamos analisar esse texto base. Ele diz que a América do Sul sofreu grandes mudanças climáticas e na vegetação. Em seguida, ele diz que essas mudanças estão evidenciadas na geologia ou na paleoclimatologia. E diz que essas mudanças ocorreram durante o período quaternário. O quaternário é uma etapa da vida ou da história geológica da Terra e da vida na Terra, que teria começado há mais ou menos 1,6 milhões de anos e ainda continuamos nesse período quaternário. E nesse período aconteceram mudanças drásticas na distribuição das florestas pluviais. As florestas pluviais são as florestas tropicais, as florestas chuvosas, com expansões e restrições dessas florestas. Houve período em que essa floresta se restringiu, que é o período glacial, e nos períodos interglaciais, essa floresta se expandiu. Quando a floresta recuava, concomitantemente, hábitats não florestais se expandiam. Então, houve uma expansão e redução da floresta pluvial e, concomitantemente, um aumento dos hábitats não florestais e também redução e aumento desses hábitos. É isso que nos diz o enunciado, o texto base. O que diz o enunciado? Durante os períodos glaciais, então nós vamos encontrar nas alternativas uma delas que vai complementar esse enunciado. Durante os períodos glaciais. Vamos olhar primeiro aqui uma floresta tropical, pluvial, e uma gravura do período glacial, na qual vemos aqui uma redução das florestas pluviais, uma vegetação de pequeno porte, muita neve, frio, diminuição da luminosidade, provavelmente diminuição da pluviosidade, quer dizer, da chuva. Temos aqui também alguns representantes da fauna desse período, da era glacial, também conhecida por alguns como Era do Gelo. Voltemos ao enunciado. Durante os períodos glaciais, alternativa A. Vamos ver se ela complementa esse enunciado. As áreas não florestais ficaram restritas a refúgios ecológicos devido à baixa adaptabilidade de espécies não florestais a ambientes áridos. Então, durante os períodos glaciais, as áreas não florestais ficaram restritas? Não. Durante os períodos glaciais, houve uma expansão, segundo o texto que nós acabamos de ler, houve uma expansão desses hábitats ou das áreas não florestais e redução da
floresta pluvial. Portanto, não complementa o enunciado. Letra B. Grande parte da diversidade de espécies vegetais é reduzida, uma vez que necessita de condições semelhantes às dos períodos interglaciais. Pode ter havido uma redução da biodiversidade das florestas tropicais, porque ele diz que houve uma redução dessa floresta, houve uma restrição, mas com relação às áreas não florestais, pelo contrário, essas áreas se expandiram. Portanto, deve ter havido um aumento da biodiversidade para essa condição. Então, essa alternativa também não complementa o texto, ou o enunciado. Vamos ver a letra C. A vegetação comum ao cerrado deve ter se limitado a uma pequena região central do Brasil, da qual se expandiu até atingir a atual distribuição. A alternativa nos diz que durante o período glacial, a vegetação comum do cerrado se restringiu, se limitou a uma pequena região. Não. O texto nos diz que durante a era glacial, esses hábitats não florestais, eles se expandiram e não ficaram limitados, como diz aqui a letra C. Vamos ler a letra D. Plantas com adaptações ao clima árido, como o desenvolvimento de estruturas que reduzem a perda de água, devem apresentar maior área de distribuição. Sim, é verdadeiro. Por quê? Complementa o enunciado. Por que motivo? Porque ele diz que no período glacial, ou período árido, houve expansão de hábitats não florestais. E então o que pode ter provocado essa expansão dessas áreas? Foram as adaptações desses organismos vegetais, no caso aqui, plantas com adaptações ao clima árido. Se essa vegetação se expandiu, é porque houve adaptação dela a essa condição climática, como o desenvolvimento de estruturas que reduzem a perda de água. Se estamos numa região ou num clima árido, é necessário que as plantas possuam estruturas que evitem essa perda de água. Devem apresentar maior área de distribuição. Sim, correto, complementa perfeitamente o enunciado. E a letra E nos diz o seguinte, que florestas tropicais, como a amazônica, apresentam distribuição geográfica mais ampla. E o texto nos diz que durante o período glacial, a floresta pluvial se reduziu e ela não se expande na era glacial, ela se expande apenas no período interglacial. E aqui eu encerro esta videoaula.